Inicie a sua execução com o círculo mágico. Então, ao redor de 2 dedos, você vai dar a volta com o fio de malha, vai deixar sobrar o cabinho e ao redor deste círculo, nós vamos iniciar a execução passando a agulha, puxando uma laçada e fazendo 1, 2 e 3 correntes. Você vai laçar e ao redor deste arco você vai trabalhar pontos altos. Nós precisamos de um total de 12 pontos ao redor deste arco. O cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto. Então, agora, nesta etapa, no total, nós vamos tecer 11 pontos altos. Vou tecer aqui os meus e eu volto para encerrar a carreira e iniciar ao final. Nós vamos passar a agulha pela nossa terceira corrente, puxar uma laçada e arrematar. Iniciamos a próxima carreira fazendo 1, 2 e 3 correntes, laçamos e, minha gente, no mesmo ponto em que nós estamos, nós vamos fazer um ponto alto, o que totaliza 2 pontos no mesmo ponto de base. Você laça e no próximo ponto, 2 pontos altos. Para cada ponto nesta carreira, você deverá tecer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Isso totalizará 24 Encerre esta carreira passando a agulha pela sua terceira corrente, puxando a laçada e arrematando. Iniciamos a próxima com 3 correntes e laçamos. No mesmo ponto de base, você vai fazer um ponto alto. No próximo ponto, você fará somente um ponto alto. No próximo, você fará 2 pontos altos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto alto. No próximo, 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E você vai intercalando desta forma o aumento nesta carreira por completo. No total, nesta carreira, você deverá obter 36 carreira passando a agulha pela nossa terceira corrente, puxando a laçada e arrematando. Iniciamos a próxima com 1, 2 e 3 correntes e no mesmo ponto de base você faz um ponto alto, o que totaliza 2 pontos no mesmo ponto. No próximo, você faz somente um ponto alto. Mais uma vez no próximo, somente um ponto alto. No próximo, você trabalha 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E você deverá intercalar desta forma os aumentos. Então, você vê que eu faço um ponto somente, mais uma vez, um ponto somente, e agora nós fazemos 2 pontos no mesmo ponto de base. Bom, a carreira toda deverá ser feita desta forma. E no final, você deverá ter um total de 48 pontos nesta carreira, passando a agulha pela nossa última corrente, puxando a laçada e arrematando. Mais uma vez, 3 correntes para iniciar a carreira, laçamos e no mesmo ponto, um ponto alto. O intervalo dos aumentos aumenta nesta carreira. Então, agora, nos 3 próximos pontos altos, você vai fazer um ponto alto em cada ponto de base somente. Então, aqui você acompanha o meu terceiro ponto alto do intercalamento. Agora, nós fazemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Mais uma vez, tecemos um ponto alto para cada ponto de base por 3 pontos consecutivos. Então, agora você vê o meu terceiro da sequência. E mais uma vez, fazemos 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Você percebe que a cada nova carreira, o que nós fazemos é aumentar o intervalo para o aumento. Então, nós tivemos um ponto somente, tivemos 2 pontos e agora nós temos 3 pontos recebendo um ponto para cada ponto de base somente. E então, é que vem o nosso aumento, aonde nós fazemos 2 pontos
no mesmo ponto de base. Isso é bem legal porque permite que você vá tecendo até obter o tamanho que você deseja. Então, você consegue adaptar para a sua realidade com muita tranquilidade. A cada nova carreira, você vai somar um novo ponto que vai receber um ponto somente no intervalo do ponto que recebe 2. Perceberam? Então, agora, minha gente, eu vou tecer aqui as minhas carreiras e eu vou voltar com todas as carreiras circulares tecidas com seus aumentos para que eu possa passar para vocês o tamanho. Aqui eu alcancei um total de 10 carreiras tecidas, aonde na última carreira tecida, o intercalamento para os aumentos foi de 8 pontos. Então, eu tenho 8 pontos tecidos, um em cada ponto de base, e depois, no 9º ponto, eu tenho 2 pontos no mesmo ponto de base. Bem, uma vez que tenhamos aí atingido o tamanho desejado, pode ser maior, inclusive, como pode ser menor. Vai depender aí do espaço que você tem do seu objetivo, tá bom? Nós vamos iniciar a carreira com uma corrente e, minha gente, no mesmo ponto de base, a gente faz assim, olha, um ponto baixo. A gente laça e na base 1, 2, no terceiro ponto, eu vou iniciar uma sequência de pontos altos. Eu tecerei no mesmo ponto de base 5 pontos altos. Então, aqui você está acompanhando comigo o terceiro ponto alto. Agora, você vê o 4º ponto alto. E agora, minha gente, o 5º ponto alto. Na base, 1, 2, no terceiro ponto, ponto baixo. Laço, e na base começamos novamente. 1, 2, no terceiro ponto, 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui você vê o segundo, o terceiro, você vê o 4º, e agora você vê o 5º ponto alto. Na base, o 1, 2, no terceiro ponto baixo. E assim, pessoal, nós vamos tecendo o contorno desta carreira. Uma vez tendo encerrado a carreira por completo desta forma, aqui eu trabalharei com uma segunda cor, então eu venho com o branco. Você poderá continuar com uma cor somente se você desejar. Nós iniciamos em qualquer um desses gominhos, sempre trabalhando o primeiro, segundo, terceiro ponto do gominho. Então, aqui você vê que eu posiciono o meu cabo branco, eu vou passar a agulha pelo terceiro ponto do gominho, puxar uma alça e eu vou travar. Neste ponto, eu farei um ponto baixo. Eu laço e eu vou trabalhar sobre todos os pontos baixos da carreira anterior. Então, é aquele ponto que fica entre os leques de pontos altos, um novo leque de ponto alto. Então, a gente vai passar a agulha sobre ele e a gente vai trabalhando a sequência de pontos altos. Então, você vê o meu segundo, você acompanha o meu terceiro ponto alto, o meu 4º ponto alto, o meu 5º ponto alto. Agora, você precisa atentar para a seguinte situação. A gente sabe que entre um rolo, um novelo e outro, e entre uma cor e outra de malha, a gente pode ter espessuras diferentes. Então, é aqui que você vai fazer a sua adaptação. Se você perceber que a sua malha da segunda cor está mais fina do que a sua malha da primeira cor, você vai trabalhar um ponto alto a mais em cada um dos gominhos. Então, ao invés de trabalhar 5, você trabalhará 6 ou 7. Então, você vai adaptar a quantidade de pontos altos em relação à espessura do fio que você estiver usando. Se a sua malha estiver mais grossa
do que esta primeira cor, você vai trabalhar a mesma quantidade, 5 ou menos. 4, por exemplo, vai depender da necessidade da sua execução em relação à espessura. Então, você tece uns 2, 3 leques com a outra cor e veja o resultado. Percebeu que está virando assim para dentro ou está virando assim para fora? É sinal que está faltando pontos. Percebeu que começou a fazer um leve babadinho? É sinal que está com pontos a mais. Desfaz, volta, faz de novo e ajusta. Eu aqui vou trabalhar um ponto a mais. Então, ao invés de eu ter 5 pontos, eu terei 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou passar a agulha no meu terceiro ponto e vou fazer o ponto baixo. Mais uma vez, sobre o ponto baixo que nós temos entre um leque e outro, nós vamos trabalhar a sequência de pontos altos. Aqui, você já sabe, eu estou tecendo 6. Então, você acompanha o meu segundo. Agora, você vê o meu terceiro, o meu quarto, o quinto ponto alto e agora o último ponto alto da sequência. O meu sexto ponto alto. No terceiro ponto alto do leque, ponto baixo. E assim eu vou tecer o contorno desta minha carreira, tendo encerrado a carreira agora, né? Eu trabalhei com os brancos. Nós vamos voltar a trabalhar com o laranja, com o abóbora. Então, mais uma vez, eu vou escolher um leque, qualquer um, gente, não tem o leque certo ou o leque errado para se começar. Vou colocar aqui o cabo, né? Vou deixar ele sobrando e eu vou reiniciar a execução. Então, vou pegar aqui o meu terceiro ponto, eu vou aqui trazer o cabo para dentro, prender e eu vou fazer um ponto baixo sobre este meu primeiro ponto. Eu vou laçar e sobre o ponto baixo da carreira anterior, eu reinicio a execução do meu leque. Olha, vocês aí vão precisar adaptar os leques de vocês de acordo com o que for acontecendo. Como eu falei para vocês na carreira anterior, vocês podem adaptar pela quantidade de pontos altos do leque para ajustar ao tamanho, ou melhor, à espessura do fio que você estiver utilizando. Então, eu aqui agora tenho, vamos alargar, 6 pontos altos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como eu já estou na próxima carreira, eu já estou na carreira acima do branco, eu vou trabalhar 7 pontos altos no meu leque nesta carreira. E eu vou continuar prendendo com ponto baixo no ponto alto central do leque que vem a seguir. E eu volto a trabalhar, eu aqui, 7 pontos altos, você pode ter, por exemplo, 6, você pode ter 5, você pode ter até 8. Tudo vai depender da necessidade que você encontrará em relação à espessura desse teu fio, porque vai variar ou pode variar. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Agora aqui, 6. E agora aqui, 7. E mais uma vez, a gente prende com o ponto baixo no meu ponto alto central do leque feito em branco. E aí, gente, olha como que é tranquila a execução, né? Eu continuando a tecer mais carreiras, eu posso continuar o meu intercalamento de cores, eu vou adaptando a quantidade de pontos do leque para que a abertura do meu diâmetro se mantenha, bem como o ajuste em relação à espessura da malha que a gente estiver utilizando.
Então, funciona assim, eu vou tecer aqui a minha carreira, vou avaliar quantas carreiras a mais eu farei estas carreiras e eu volto para te mostrar o resultado e também te falar com quantos pontos em cada leque eu vou ter encerrado. Tô Então, indo vejam, lá, pessoal, mas eu aqui trabalhei por 5 carreiras, desde aqui a primeira, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, aonde eu cheguei no leque com 8 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Essa foi a distribuição que eu precisei fazer com 8 pontos para eu conseguir manter o diâmetro da minha peça. Minha última carreira foi com a minha cor principal, a cor com a qual eu iniciei o trabalho, intercalando com o branco, como vocês já viram. Para encerrar, eu vou fazer uma bordinha com o branco. Novamente, se você estiver utilizando uma cor somente, você poderá fazê-la com esta cor ou ainda encerrar nesta etapa, sem a bordinha. Você pode começar em qualquer ponto, não existe o ponto certo ou o ponto errado. Então, eu vou deixar o cabo percorrendo o trabalho e eu vou iniciar na base aonde o ponto é preso. Eu vou aqui trazer um ponto, vou fazer um ponto baixo neste ponto de base e vou fazer uma corrente. Eu vou pular um ponto de base e no próximo ponto eu vou fazer ponto baixo e vou fazer corrente. Pulo um ponto de base e no próximo ponto eu faço ponto baixo e corrente. Pulo e ponto baixo e corrente. Pulo e mais uma vez ponto baixo e corrente, pulo e ponto baixo. E assim, sucessivamente, eu vou trabalhar o contorno da minha peça por completo. Uma vez que eu tenha tecido desta forma o contorno inteiro, eu tenho a minha peça totalmente tecida, totalmente prontinha para ser utilizada. Minha gente, facinho, né? Bem tranquilo de fazer, com adaptação de tamanho, da forma que você desejar, da forma que você precisar. Então, assim, é uma daquelas peças que qualquer pessoa pode tecer para a sua própria realidade. Pessoal, não esquece, tá? Baixem o nosso aplicativo, porque por lá vocês têm todas as nossas aulas organizadinhas, você consegue encontrar todos os projetos, todas as sequências, para que você navegue pelo nosso conteúdo da melhor forma possível. E é claro que eu aguardo vocês na nossa próxima aula aqui no canal. Até lá, pessoal!